Bonjour, ça va bien? Moi, je vais très bien. Je m'appelle Elysia, je suis prof de français e aujourd'hui nous allons étudier le français ensemble. Olá, eu me chamo Lígia e hoje a gente vai estudar francês junto. Que tal falar sobre internet? C'est ça, aujourd'hui on parle sur internet. Então a gente vai falar de internet e os termos que a gente pode usar para falar de sites, e-mails, enviar, postar, tudo isso. Vamos lá, então site, como que eu falo isso em francês? Le site internet. Ah, bacana, né? E se eu quiser perguntar para alguém qual é o site? Oui? Quel est le site internet? E você já sabe falar o www.com.br em francês? Então ficaria assim, olha, o www, eles falam 3 Ws, que em francês é 3W. 3W. O ponto é point. Então, 3W, point, francês com a Lígia, point com, point br. Então aí você já viu o site do Francês com a Lígia, 3W, point, francês com a Lígia.com.br. Então, o ponto .com em francês, .com. Aí, se for um site francês, você não vai encontrar o BR, vai ser o FR. Então, .com, .fr. E o e-mail em francês? E-mail eles chamam de endereço eletrônico, que em francês é adresse électronique. Adresse électronique. Quelle est votre adresse électronique? Então, qual que é o seu e-mail? E se você quiser enviar um e-mail para o Francês com a Lígia, você pode enviar assim, suporte@francescomalia.com.br. Então, o arroba em francês é arrobase, tá? Então, tá aí o nosso e-mail. E agora eu vou te passar alguns outros vocabulários sobre esse assunto. O digitar em francês é taper. Ah, eu vou digitar esta mensagem agora. Je vais taper ce message maintenant. Je vais taper ce message maintenant. E o enviar? Enviar em francês é envoyer. Envoyer. Je vais envoyer un message. Eu vou enviar uma mensagem. Je vais envoyer un message. Je vais envoyer un mail. Então, eu vou enviar um e-mail, que também eu posso falar mail, ou message électronique. E o postar? Ah, todo mundo posta sempre alguma coisa na internet, né? Então, postar em francês é poster. Poster. Je vais poster des photos sur Facebook. Je vais poster des photos. Eu vou postar fotos no Face. Je vais poster des photos sur Facebook. E o se conectar na internet fica assim. Se connecter. Je vais me connecter sur Internet. E a gente precisa sempre de uma senha, né? Senha em francês é mot de passe. Quel est votre mot de passe pour connecter l'internet? E o estar online? Online em francês, eles não usam não a palavra em inglês como nós aqui no Brasil, né? Então, online vai ficar en ligne. Être en ligne. Estar online. Ah, je suis en ligne pour étudier le français. Eu estou online para estudar o francês. E para estudar o francês com a Lígia, você precisa être en ligne. E a gente está sempre online para navegar na internet, né? Como que os franceses falam esse navegar? Olha que engraçado. Surfer. Surfer sur Internet. Então, eles surfam na internet, né? Então, je surfe sur Internet le soir
après le travail. Então, à noite, depois do trabalho, né, eu sempre navego na internet. Então, em francês, je surfe sur Internet le soir après le travail. E o baixar algum documento, fazer um download. En français, c'est télécharger. Télécharger. Então, você vai baixar, fazer um download dos documentos. Télécharger des fichiers, que é o baixar documentos. Télécharger des fichiers, des images, des photos, des textes. Par exemple, je vais télécharger quelques images pour ce travail. Então, eu vou baixar algumas imagens para este trabalho. Je vais télécharger quelques images. Et vous, vous aimez surfer sur Internet? Aproveita os comentários aqui para praticar o vocabulário que a gente estudou nessa lição. D'accord? E eu te vejo no meu próximo workshop. Curta, compartilhe este vídeo e inscreva-se aqui no meu canal. Merci et à très bientôt!